Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para o efeito das boas maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o caminho do buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as novidades, os eventos, os cursos, enfim, toda a estrutura de informação que envolve o nosso movimento espírita, né? Eu sou o Assaruí Franco de Moraes, eu tenho aqui ao meu lado o Geraldo Cardoso, nosso companheiro querido, para suas saudações. Meus amigos, mais uma vez, a satisfação de estarmos juntos nesse instante. Desejamos uma tarde feliz a todos. E o Joel Vaz, com sua agenda, né, nos dando todas as informações a respeito do movimento espírita, né? Gostaria que fossem todas, mas só as que cabem nesse nosso horário. Elas são muitas. Luz, paz para todos os nossos companheiros, amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e deste programa Cultura Espírita, que fazemos com muito amor. Dia 3 de maio, às 14 horas, no Salão Maison da Praia, na Praia do Canto, em Cabo Frio, outra vez na região dos Lagos. Palestra com a Beth Karakunchowski. Ela é espetacular, talentosíssima. A seguir, um trabalho de psicografia com a psicografia mediúnica, naturalmente, com o Fernando Ber. Vale a pena ver um espetáculo bonito de contato direto com os nossos companheiros espirituais. Dia 6 de maio, às 19 horas, o Centro Espírita João Evangelista, que fica na rua Francisco Fonseca, 304, em Bacaxá, faz uma palestra com a sempre querida Ana Ariel, que tem um calendário longo lá pela Baixada ao longo desse mês de maio. No dia 9 de maio, às 19 horas, a Sociedade Espírita Renascer, na Rua da Venezuela, 385, em Araruama, no Parque Hotel. Outra vez presente, a nossa doce querida Aninha Ariel. O Centro Espírita Amor e Caridade, de Cabo Frio, que fica na Rua Meira Júnior, número 90. Entra no roteiro da Aninha, também com uma palestra deliciosa que será das 8 às 20 horas. Olha, é um roteiro enorme de trabalho, que é um seminário mesmo, né? Hoje é a última quarta-feira de abril. E eu já recebi o calendário de eventos comemorativos dos 68 anos de trabalho de divulgação da doutrina espírita de Divaldo Pereira Franco. Olha só, a turma do SEJA é, de fato, muito organizada. No dia 23 de agosto, a abertura do 6º Congresso SEJA, que vai iniciar às 13 horas e vai até às 19 horas, comandada pelo Divaldo Franco e alguns convidados. O evento acontecerá no Citibank Hall. O Divaldo, claro, é o grande celebrado desta noite por esse trabalho brilhante, espetacular que desenvolveu ao longo de toda a sua caminhada. É necessário que já se agilizem procurando as credenciais,
porque elas terminam com muita antecedência e ficam um mundo de gente no dia tentando conseguir uma entrada, que é uma pena ver aquela coisa das pessoas não poderem entrar. Acesse www.seja_tudo_junto.org e reservem as suas credenciais. Hoje, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, no 3º piso, entrada franca, estaremos juntos para a reunião de passes individuais e a celebração da energização das águas. Leva a sua garrafinha, que ela é sempre útil, faz sempre bem. Meus amigos queridos, um companheiro nosso me perguntou quantos títulos tem da doutrina espírita no mundo. Num apanhado grosseiro, eu avaliei, tem quase 2.000 títulos. Só o Chico Xavier e o Divaldo Franco fazem um contingente de uns 800 títulos. Imagine quantos tem por aí. Eu penso que nenhum outro tema, a não ser o próprio Cristo, tem tantos títulos quanto a doutrina espírita. Aproveitem, leiam, aprendam e cresçam com a reforma íntima. Eu deixo vocês agora com o meu querido amigo, companheiro, o Geraldo Cardoso e o professor Assaruí. Muito bom. Então vamos lá, Geraldo. Muito bem. As perguntas do programa. Quem nos pergunta dessa vez é o ouvinte Serene Dias, do Rio de Janeiro. É verdade que as pessoas herdam dos pais características espirituais, assim como herdam características físicas? Não é verdade. Não é possível a transferência de caracteres espirituais, como são transferidas as características físicas de pais para filhos. A razão da sua pergunta, quero crer, fundamenta-se no fato de que muitos filhos, além de se parecerem fisicamente com os pais, também guardam grandes semelhanças com seus hábitos, costumes, maneira de falar, preferências e escolhas. A minha esposa disse para mim que eu reproduzo o meu pai de uma forma impressionante. E não é só ela não, outros parentes, outros amigos dizem. Mas isso eu vou explicar aqui, vou falar melhor sobre isso, mas isso ocorre comigo, eu sinto, eu vejo isso, eu sou testemunha disso. E não só testemunha, como exemplo disso, né? Então, nós vamos ver por que isso acontece. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer de que a família é, pela lei divina, o principal centro de atração de almas afins. Ou seja, espíritos que ao longo de uma trajetória comum acabam por se atraírem pelo prazer de realizarem os mesmos propósitos, não se tratando de uma herança de um espírito para o outro, mas sim de um encontro de almas afins que se harmonizam. Sabemos também que nem sempre na família vão se congregar almas afins, e sim espíritos enredados na necessidade comum de reajuste, aproximação e perdão. Nesse caso, eles não se afinam e sim sentem repulsa uns pelos outros, e assim o desafio é exatamente reverter esse quadro, né? Exato. É no caminhar ao longo da trajetória espiritual que essas almas vão se encontrando, se entendendo, se descobrindo e estabelecendo as afinidades que um dia serão a argamassa que reunirá a todos no mesmo ambiente, onde pais, filhos, irmãos estarão todos unidos, não só pelas semelhanças físicas geradas na transmissão genética, né, como também nas espirituais, geradas no amor e no perdão. Muito bem, a nossa ouvinte Serene Dias pergunta ainda: vemos notícias nos jornais onde pais abandonam, agridem ou até ferem seus filhos em atitudes cruéis, desumanas. Por outro lado, vemos também notícias onde filhos insensíveis abandonam seus pais em asilos e nada fazem por eles. Muitas vezes os agridem e ferem.
Muitas vezes a justiça dos homens não alcança essas pessoas. O que dizer da justiça divina? Olha, a justiça divina, não só nesses tristes casos que você relata, mas também em todos os demais em que as injustiças ocorrem, ela é infalível. A lei de causa e efeito, ela tem seus processos próprios de ação e, para muitos, ela dá a impressão de impunidade, porque seus efeitos não são vistos. Mas isso é apenas uma impressão. A sabedoria divina é plena e não carrega consigo a ânsia humana pelo imediatismo dos resultados. Deus sabe, sempre, qual o melhor momento para que o indivíduo tenha condição de entender seus erros e provar isso. A esse respeito, vale lembrar a passagem bíblica em Mateus, capítulo 5, versículo 26, que diz: Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O ceitil era uma moeda portuguesa criada no século XV por Afonso V. Esse ceitil ele aparece nos textos bíblicos, nas versões em português, porque uma das mais famosas e corriqueiras traduções da Bíblia em português é do padre João Ferreira de Almeida, era padre, e português. E o ceitil, na época em que ele fez essas traduções, esse trabalho, era uma moeda corrente. O ceitil era a sexta parte do real, que era a moeda portuguesa da época. Então ele ficou, enquanto não pagares até o último ceitil, né? Ou seja, Jesus exortava os que o ouviam no Sermão da Montanha a se empenharem na realização dos seus resgates, dando a certeza de que não existem privilégios nos acertos da lei. E esse último ceitil pode demorar a ser pago, mas será. E isso quando o devedor tiver plena consciência do que está pagando e por quê. É exatamente por isso que muitas vezes vemos pessoas boníssimas passando por situações difíceis, por dolorosas provações e provocando reações do tipo: ele não merece passar por isso. É essa a paga pela sua bondade? Isso. Muito bem. Para quem não entende os mecanismos perfeitos da reencarnação, essa aparente injustiça pode fazer sentido, mas para o espírita que estuda como esses mecanismos funcionam, a pessoa em questão está pagando seus derradeiros ceitis, na maioria das vezes, por dívidas contraídas algumas encarnações atrás, mas só agora acontecendo porque o espírito atingiu um grau consciente de entender e aceitar a paga por seus erros. Caso contrário, o pagamento geraria revolta e não renúncia. É isso mesmo. E na última pergunta do programa, a nossa ouvinte Serene Dias quer saber: li recentemente o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e admirei os conceitos nele colocados. Poderiam falar-me um pouco desse grande pensador espírita? Posso sim. Ele foi realmente um dos grandes nomes da codificação espírita. Leon Denis nasceu em Fou, na França, no dia 1º de janeiro de 1846 e desencarnou em Tours, na França também, em 12 de abril de 1927, aos 81 anos. Nós vamos agora, né, já passou em abril a data de falecimento dele, né, aos 81 anos. Ele foi um filósofo, pensador e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delanne e Camille Flammarion. Ele fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. Ele era um autodidata
tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas aos 18 anos, quando ele travou contato com o Livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. Desempenhou importante papel na sua divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo. Foi ainda membro atuante da maçonaria. Em 1900, ele participou do 2º Congresso Espírita Internacional, participou ainda do Congresso Espírita de Liege, em 1905, e Bruxelas, em 1910, todos eles na Bélgica. A partir de 1910, a sua visão começou a diminuir, mas isso não impediu que prosseguisse no trabalho de defesa da existência e sobrevivência da alma. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, aprendeu a linguagem braille para cegos. Em 1925, ele foi aclamado presidente do Congresso Espírita Internacional em Paris, no qual foi formada a Federação Espírita Internacional. Nesse congresso, quiseram tirar o aspecto religioso do espiritismo, mas Denis se opôs a isso com tenacidade, apesar da acentuada velhice. A sua grande produção na literatura espírita, bem como o seu caráter afável e abnegado, valeram-lhe o apelido de o apóstolo do espiritismo. Ao longo de sua vida, manteve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira, tendo sido aprovada por unanimidade a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição. Leon Denis afirmou que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, elas brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando, porém, tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Até o íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, as suas misérias morais. Assim, em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se à verdade, que é o bem dos céus. Lindo. Bem, meus amigos, aqui finalizamos o nosso bloco. Agradecemos a atenção. Esperamos que tenham um bom início de mês, né? E fica na sequência o querido Geraldo Cardoso com sua Internet do Bem. Uma boa tarde. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, estamos na era da informática. É raro conhecer alguém que não tenha acesso a um computador pessoal e o utilize habitualmente. Costumamos dizer que as crianças já nascem digitando. Talvez por isso, o autor do PPS que iremos divulgar hoje tenha criado a situação que passamos a apresentar. Trata-se de situação imaginária, como se os sentimentos fossem considerados arquivos eletrônicos e assim as pessoas, tal qual computadores, pudessem instalá-los ou excluí-los de seus discos permanentes. Nessa feliz brincadeira, uma cliente procura um orientador técnico buscando auxílio para instalar um programa. Estabelece-se, então, o seguinte diálogo. Cliente: alô? É do setor de atendimento ao cliente? Atendente: boa tarde, senhora. Em que posso ser útil? Cliente: obtive o seu programa Amor, mas até agora não consegui instalá-lo. Eu não sou técnica no assunto, mas acho que posso instalá-lo com a sua ajuda. O que eu devo fazer primeiro? Atendente: o primeiro passo é abrir o seu coração. A senhora encontrou seu coração? Cliente: sim, encontrei, mas há diversos programas funcionando agora. Tem algum problema eu instalar o Amor enquanto outros programas estão funcionando? Atendente: que programas estão funcionando, senhora? Cliente: deixe-me ver. Eu tenho baixa estima EXE.
ressentimento.com, ódio.exe e rancor.exe, todos funcionando agora. Atendente, nenhum problema. O amor apagará automaticamente rancor.exe de seu sistema operacional atual. Pode ficar em sua memória permanente, mas não vai causar problemas por muito tempo para outros programas. O amor vai reescrever baixa-autoestima.exe e uma versão melhor chamada valorização da autoestima.exe. Entretanto, a senhora tem que desligar completamente o ódio.exe e ressentimento.com. A senhora pode desligá-los? Cliente, eu não sei como desligá-los. Você pode dizer como? Atendente, com prazer. Vá ao menu e clique em perdão.exe. Faça isso quantas vezes forem necessárias, até o ódio.exe e ressentimento.com serem apagados completamente. Cliente, ok, terminei. O amor começou a instalar-se automaticamente. Isso é normal? Atendente, sim, é normal. A senhora deverá receber uma mensagem dizendo que reinstalará a vida de seu coração. A senhora já recebeu essa mensagem? Cliente, sim, já chegou. Está completamente instalado? Atendente, sim. Mas lembre-se, a senhora só tem o programa de modelo básico. A senhora precisa começar a se conectar com outros corações, a fim de obter melhoramentos. Cliente, oh meu Deus, eu já tenho uma mensagem de erro. O que devo fazer? Atendente, o que diz a mensagem? Cliente diz, erro 412. O programa não funciona em componentes internos. O que significa isso? Atendente, não se preocupe, senhora. Este é um problema comum. Significa que o programa do amor está ajustado para funcionar em corações externos, mas ainda não está funcionando em seu coração. É uma daquelas complicadas coisas de programação, mas em termos não técnicos, significa que a senhora tem que amar sua própria máquina antes que possa amar outra. Cliente, então o que devo fazer? Atendente, a senhora pode achar o diretório chamado autoaceitação? Cliente, sim, encontrei. Atendente, excelente. A senhora está ficando ótima nisso. Cliente, obrigado. Atendente, de nada. Faça o seguinte. Clique nos arquivos bondade.doc, autoestima.txt, valorize-se.txt, perdão.doc e copie-os para o diretório Meu Coração. O sistema irá reescrever todos os arquivos em conflito e começará a consertar a programação defeituosa. Também a senhora precisa apagar autocrítica.exe de todos os diretórios e depois esvazie a sua lixeira para certificar-se de que nunca voltem. Cliente, consegui. Meu coração está cheio de arquivos realmente puros. Eu tenho no meu monitor agora o sorriso.mpg e está mostrando que paz.exe, contentamento.com e bondade.com foram instalados automaticamente no meu coração. Atendente, então terminamos. O amor está instalado e funcionando. Mais uma coisa antes de eu ir. Cliente, sim? Atendente, o amor é um programa grátis. Faça o possível para distribuir uma cópia de seus vários modelos a quem a senhora encontrar. E dessa forma, a senhora receberá de volta dessas pessoas novos modelos verdadeiramente puros. O dono, o inventor, criador desse software se chama Jesus. O preço foi devidamente pago por ele na cruz do Calvário, por você e por mim. Tudo que você teve que fazer para receber foi abrir o seu coração.
Cliente: obrigado. Que Deus o recompense. Meus amigos, segundo as sábias palavras de Pedro, o discípulo amado, o amor cobre a multidão de pecados. Tenham uma boa semana. Instalemos o amor em nossos corações e daremos o primeiro passo para a construção de um mundo melhor. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. O próximo sábado, dia 2 de maio, não haverá atividade no ICEB, isto em função do feriado da sexta-feira anterior, 1º de maio. Você sabe que o nosso ICEB está na rua Ibituruna 53, nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Anote o nosso telefone: 22241060, 22241060, 22240736. O portal do ICEB está sendo todo reformado e terá uma nova apresentação no Facebook. Nosso e-mail, anote: Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com. Se você quiser, você acessa o nosso portal, portaliceb.org.br, manda sua pergunta, sua contribuição através do e-mail que lá está. Se você gostaria de rever ou assistir no nosso portal .org.br, portaliceb.org.br, os programas que já foram apresentados, os textos, todo o nosso programa de rádio e também online as aulas aos sábados do ICEB, basta que você, através do seu smartphone ou tablet, baixe o aplicativo TV ICEB e você estará conosco online. portaliceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.